Fala pessoal, chegamos aqui nessa terça-feira para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos muito empolgados. Eu espero que você esteja também. Já vou te pedindo aquele favorzão básico de toda semana, que é divulgar. Manda essa live aí para os outros, manda, divulga, envia, compartilha, para que o máximo de pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. E eu queria que você estivesse aqui comigo. Chama todo mundo, chama aí mais gente, compartilha, porque estudar a palavra de Deus é o que faz a diferença, cara. Não tem outra conversa, não. Você pode ir pro culto que você quiser, você pode assistir a série que você quiser, você pode bater papo com um homem, mulher de Deus. O que vai transformar você é esse livro aqui, ó. É esse livro aqui que vai transformar a sua vida. É ele que muda quem a gente é, ok? Então, estou muito empolgado essa terça-feira. Lembrando a você que as aulas são todas segundas, terças e quartas, 19 horas, mas que as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Então, já vai chamando o povão aí, colando, porque vai ser de Deus hoje. Vamos começar então, Lucas capítulo 12, verso 1, diz assim a Bíblia. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo... Então, a gente veio aqui que Jesus já estava num ponto do seu ministério que era multidões, não era uma multidão, era gente atropelando uma a outra. Por que esse atropelo, gente? Porque o povo queria chegar perto dele, tocar nele, porque dele saía poder. Jesus disse, então, primeiramente aos seus discípulos, o que ele falou? Ele disse, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, Jesus começa o seu sermão batendo na religiosidade. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Jesus então está dizendo o seguinte, essa vida dupla que esses homens, pseudo-homens de Deus estão vivendo, será exposta. Então, vem para a luz, venha viver pela luz, para que nada tenha que ser revelado de oculto, de errado da sua própria vida. Verso 4 de Lucas capítulo 12. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder de lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, esse vocês devem temer. O que Jesus estava falando aqui? Do valor da alma. Não ter medo de quem pode te torturar e destruir só o seu corpo. O nosso corpo, gente, mais cedo ou mais tarde, ele será destruído mesmo. Mas tenha medo daquele que pode te levar para o inferno, do pecado. Jesus estava falando aqui do pecado. O que pode nos mandar para o inferno, gente? Do nosso próprio pecado. Então Jesus está dizendo para a gente tomar muito cuidado, para que a gente não acabe caindo numa armadilha e para que a gente não possa, muitas vezes, ter medo do homem e não ter medo daquilo que realmente nós devemos temer, que é pecar. Muita gente é assim. Muita gente tem medo de bandido, medo de ladrão, medo de Covid, medo de câncer, mas não tem medo do câncer da alma, né? Que é o pecado, que é o que pode mandar a gente para o inferno. Verso 6, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Aí é legal porque Jesus está falando para a gente do nosso valor. Jesus está dizendo, ó, você vale mais do que os passarinhos, e os fios de cabelo da sua cabeça estão contados.
Imagine o cuidado de Deus com você, chega a esse ponto de contar os seus fios de cabelo. Ou seja, nós importamos para Deus, nós temos valor para Deus, nós somos especiais para Deus. Verso 8 de Lucas 12, eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Jesus está dizendo aqui então o seguinte, você tem que me confessar. Você tem que chegar para as pessoas e falar, ó, eu sou de Jesus mesmo. Se você um dia fizer isso, lá no céu um dia Jesus vai falar, ó, isso aqui é meu amigo mesmo. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E ele emenda com outro ensinamento. Se você chamar o poder do Espírito Santo de obra do capeta, você vai ser culpado de um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Verso 11. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou como o dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Eu já vivi isso aqui, gente. Eu já respondi processo por um sermão que eu preguei. E os advogados tentando me instruir, o que falar, o que fazer. Falei, quer saber? Eu chego lá na hora, o Pai Celestial vai me dizer o que fazer. E Deus deu vitória para a gente e continua orando, porque tem mais processo aí, mas nós cremos que Deus vai dar vitória para a gente. Logo em seguida, ele conta uma história do rico insensato. Verso 13 de Lucas capítulo 12, diz assim, alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, pois, olha essa frase de Jesus, é muito forte, gente. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que possui. Então, no meio do sermão, Jesus pregando, o cara gritou, Jesus, fala para o meu irmão dividir herança comigo. Jesus falou, eu estou trabalhando nessa área agora? Não. Aí Jesus fala, olha, toma cuidado com a ganância. Porque a vida do homem não consiste da abundância de bens que ele possui. Tem gente rica financeiramente e pobre de coração. Pobre aos olhos de Deus. E tem gente pobre financeiramente, riquíssima aos olhos de Deus. Né? Aí o verso 16 diz, então lhes contou essa parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida te será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus conta essa parábola chamada parábola do rico insensato. O cara ganhou muito dinheiro, não sabia o que fazer com tantos bens, tantas lavouras. Falou, já sei, eu vou guardar, vou construir celeiro maior ainda, eu vou guardar tudo nesses celeiros maiores. Mas enquanto isso, Deus lá no céu dizia o seguinte, insensato, louco, você essa noite vai morrer essa noite. E o que você tem vai ficar para quem? E aí Jesus encerra o ensinamento da parábola dizendo, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A condenação não é de ser rico. O problema não é ser rico. O problema é ser rico monetariamente, financeiramente, e não ser rico para com Deus.
Eu conheço pessoas que são pobres duas vezes, porque é pobre financeiramente e pobre no espírito. Pobre no relacionamento dele com Deus, é pobre. E eu conheço gente que é rica financeiramente e é rica no relacionamento com Deus. Qual dos dois é você? Né? Senão a gente sai desse ensinamento achando que o problema é ter dinheiro. Não, o problema é não ter Deus. É não fazer de Deus a nossa riqueza. Verso 22, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Aí Jesus dá um outro exemplo. Olhai os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Jesus faz duas comparações. Ele compara a nossa vida com os pássaros, e depois ele compara a nossa vida com os lírios do campo. E ele diz, Deus cuida dos pássaros. Por que não vai cuidar de vocês? Deus veste os lírios do campo. Por que não vai vestir vocês? Vocês têm muito mais valor do que pássaro e muito mais valor do que os lírios. Né? Aí Jesus arremata o negócio dizendo o seguinte no verso 29. Não busquem ansiosamente o que comer, o que beber. Não se preocupe com isso. Verso 29. Verso 30. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Essa é a melhor lista de alvos para você ter em 2023. Ainda estamos no início do ano, né? Poucos dias se passaram. Estamos aí nesta segunda terça-feira e eu quero dizer isso para você. O melhor plano de alvos, de metas para um ano é busque em primeiro lugar o reino de Deus e o resto será acrescentado. O resto vai ser acrescentado. Jesus simplesmente está dizendo, não viva uma vida preocupada e ansiosa com comida, com bebida, com roupa, com boleto, porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas a vocês. Olha o verso 32, não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vocês o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Jesus está falando aqui sobre como juntar tesouros reais. Como juntar tesouros no céu. Dê esmolas, né? Faça boas obras. Fazendo boas obras, você vai juntar um tesouro num lugar onde ladrão não pode roubar, onde ninguém pode tirar nada de você. Olha que extraordinário esse ensinamento. Quando foi a última vez que você ajudou uma pessoa necessitada? Quando foi a última vez? Ah, pastor, eu sou a pessoa necessitada. Gente, essa época já passou, tá? Todo mundo tem alguma carência. Mas você vai deixar de ajudar o próximo porque você também está precisando? Não. Se fosse assim, só ricos é que vão ajudar? Não. Todos nós temos roupas que podemos dar,
dinheiro que podemos dar, comida que podemos dar, ajuda psicológica e espiritual que nós podemos dar. É o que Jesus está nos ensinando aqui. Lucas 12, 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Olha aí, Jesus está falando novamente sobre servir. Nós temos que andar prontos para servir. E o que é candeia acesa? Candeia acesa fala do Espírito Santo na nossa vida, do fogo. Verso 36. Como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Em outras palavras, quando eu voltar, eu quero que vocês estejam preparados para a minha volta. Verso 37, felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, e fará que se reclinem à mesa, e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Qual é a lição que Jesus está dando aqui para a gente? Gente, viva preparado como se eu fosse voltar a qualquer hora. Tem uma frase muito bacana atribuída a Martinho Lutero, que é assim, ó, viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Aí você vive uma vida preparada. Verso 39, entendam, porém, isso. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês não esperam. Olha isso, gente. Alguém já me perguntou, Lucim, quando que Jesus vai voltar? Está na Bíblia aqui, ó. Ele virá numa hora que ninguém não espera. É essa hora que ele vem. O que ele quer de nós? Que estejamos preparados a qualquer hora. Para a volta dele a qualquer hora. E não adianta ficar tentando descobrir a data da volta de Jesus, não. A vida cristã é exatamente viver preparado o tempo todo. Né? Estejam vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Verso 41. Pedro perguntou, Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar a sua porção de alimento no devido tempo? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Jesus, então, agora está fazendo uma comparação. Ele está dizendo o seguinte, feliz aquele servo dele que quando voltar vai estar fazendo a obra que ele mandou ele fazer. Olha o verso 44. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo diga a si mesmo, meu senhor vai demorar em voltar. Então comece a bater nos servos e nas servas, a comer e a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. O que Jesus está falando aqui? Ou você vai ser um servo que vive preparado para a minha volta, ou você vai ser aquele servo que vai começar a fazer todo tipo de baderna. Jesus já demorou 2000 anos para voltar, vai demorar mais tempo mesmo. Quer saber? Vou viver a vida do jeito que eu quiser e eu não quero saber de nada. Jesus, quando voltar, vai pegar esse servo e vai puni-lo severamente. Verso 47. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ou seja, o Jesus está dizendo aqui, se você recebeu muito, você vai ter que dar muito. Se você recebeu pouco, você vai ter que dar pouco. Se você conheceu a minha vontade e não cumpriu, você vai ser muito punido. Então, nós temos que viver, gente, em alerta e em atenção e em preparação máxima. Tá? Não é só porque Jesus pode voltar a qualquer hora, não. É porque a gente pode morrer a qualquer hora.
Eu não sei vocês, mas eu tenho ouvido tanta notícia de morte das pessoas, de gente que eu conheço, de gente de longe, de perto. É assustador. A vida é um sopro. A gente está aqui, ó, estoura uma veiazinha na cabeça, acabou. Acabou a conversa, né? Então, não é só Jesus vir, não. O lance é a nossa ida até ele, que pode acontecer a qualquer instante. E qual é a palavra que ele deixa aqui então para a gente? Temos que estar preparados, preparados. Verso 49, vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Olha o que Jesus está dizendo. Mas eu tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Que batismo era esse, gente? O batismo lá do Rio Jordão? Não, ele já tinha sido batizado. Era o batismo da cruz. E ele sabia que só depois da crucificação é que ele poria fogo no mundo. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não. Eu digo a vocês, ao contrário, eu vim trazer divisão. De agora em diante haverão 5 numa família, divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. O que Jesus está falando aqui, gente? Que ele gosta de família dividida? Não. É que à medida que as pessoas vão se convertendo, muitas vezes os seus familiares não vão concordar com essas conversões. Então vai haver pai brigando com filho, filha brigando com mãe, nora com sogra, genro, cunhado. Vai ter briga por causa de Jesus. Porque uns vão crer nele e outros não. Nesse sentido é que Jesus vem trazer divisão. Mas não é porque ele quer essa divisão. Ele quer que todos sejam salvos. Olha o verso 54. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Jesus estava dizendo, vocês sabem olhar para o céu e dizer se vai fazer calor, se vai fazer frio, se vai chover, se não vai. Como que vocês não conseguem entender os sinais dos tempos? Eu vejo muita gente assim, gente. Vejo muita gente que consegue entender os sinais meteorológicos, mas eles não conseguem perceber os sinais do tempo espiritual em que estamos vivendo. Verso 57. Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz, e o juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Jesus está dizendo, resolva suas pendências antes. Não espere até o último momento para você resolver suas pendências. Uma palavra que o brasileiro tem, que eu detesto, gente, é a palavra depois. O brasileiro gosta de resolver as coisas depois. Não, depois eu olho meu casamento, depois eu olho minha saúde, depois eu envolvo com a igreja, depois... Ei, Jesus está dizendo, não, você tem uma pendência com alguém, senta logo, conversa logo, antes que você vai acabar se prejudicando por causa disso. Eu quero orar sobre isso agora, porque isso aqui é um aviso de Jesus para muita gente que está me assistindo. Pai, eu oro por cada pessoa que está assistindo essa aula. Nós acabamos de estudar Lucas capítulo 12, 59 versos, que falaram profundamente ao meu coração. Eu quero te pedir, Jesus, ajuda-nos a não sermos essas pessoas que vão protelando, preguiçosas, vão deixando para resolver lá para frente. Inclusive, muitos por agir assim foram parar no inferno. Estão lá agora, porque pensaram, depois eu resolvo o estado da minha alma. E acabaram se perdendo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, faz milagres na minha vida, na vida de cada um. E se temos pendências para resolver, que possamos resolvê-las o mais rápido possível.
Eu abençoo cada vida me assistindo hoje, com esse espírito de prontidão. Se o Senhor voltar a qualquer hora, estaremos prontos. Em nome de Jesus. Você está gostando das aulas? Eu estou amando dar essas aulas aqui para vocês. Eu estou aprendendo mais do que vocês, né? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês estão achando dessas aulas. E quero te lembrar que amanhã tem aula também. É quarta-feira, mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal, né? Se você ainda não é membro exclusivo do meu canal, basta entrar aí no meu YouTube no botão tornar-se membro do canal e você vai pagar a quantia simbólica de R$ 14,90 para você ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Tem também lá na loja do Lucinho vários livros, camisas e bíblias. Olha esse livro, Manual de Sobrevivência para Pais e Adolescentes. Uma bênção para você que é pai, né? Tem esse Pornografia Mata, onde eu faço um estudo sobre pornografia, eu conto muitas coisas importantes sobre pornografia. Tem essa Bíblia maravilhosa que acabou de ser lançada pela Thomas Nelson, uma Bíblia linda na nova versão internacional. Tem esse livro, O Propósito da Família, que é um dos melhores livros para você entender qual é o projeto de Deus para as famílias. Tem esse livro, Acres de Diamante, uma leitura fantástica que vai abençoar muito você. Tem também esse livro, O Fim da Ansiedade, do Max Lucado, livraço. Esses livros todos aqui estão lá na loja do lucinho.com.br. Muitas camisetas, muitas bíblias, né? Muitas pulseirinhas. E nas compras acima de R$ 170, o frete é grátis para todo o Brasil. Se você também sonha em conhecer Israel, vem com a minha família. Começa a orar sobre isso. Começa a sonhar com isso. Ah, Lucinho, é caro. Mas tem viagem nossa que nós estamos dividindo em quase 30 vezes para você realizar esse sonho. Então nós já temos caravanas para 2023, temos 2. E para 2024 também já temos mais 2. Acesse agora o site viagecolucinho.com.br, entra lá, sonda lá o roteiro de cada viagem, as formas de pagamento e vem com a gente que eu te prometo, viagem melhor do que essa vai ser só a ida para o céu. Só ir para o céu vai ser melhor. Mas ir para a Terra Santa com a nossa família vai ser uma honra para a gente. Então acesse agora viagecolucinho.com.br e vem conosco. Galera, vejo vocês na aula de amanhã. Deus abençoe vocês muito e sejam loucos por Jesus.